Pronto, pessoal, voltamos, né, para a segunda parte do tema de hoje, né? Deixei dar mais uma acalmada aqui, tá, pessoal? Agitação, né? Você viu a primeira parte aí? Tá até querendo tirar o aquele limiado que eu tava falando para vocês, coisas importantes, né? Então eu tive que chamar atenção. Epa, 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 pare com isso, tá? Entende, pessoal? Porque aqui é uma coisa séria, tá? É coisa séria que a gente está fazendo da espiritualidade, tá? Mas qual é o tema? O tema que a gente falou aí na primeira parte. Você lembra? Não? Ou você caiu na ilusão de Maia? Que é o que é que a gente estava falando? O que é a ilusão, o véu da ilusão? Que é o quê? O véu de Maia, né? Que os sânscrito, né? A maioria do que fala dessa pronúncia Maia são os do Oriente, né? Das religiões mais orientais que fala sobre isso. E por que não podemos vibrar nesse estado de ilusão? Foi uma pergunta que a gente colocou. Por que, pessoal? Se você fica nesse estado, que é um estado de ignorância, então um estado de trevas, na hora que a Bíblia fala você está ali nas trevas, o seu estado de consciência, você está nas trevas. Você está no estado de ilusão. Então, esse véu da ilusão está no seu rosto, tá? Mas o que é que ele falou aí na primeira parte, que é esse véu da ilusão? Ele falou: o véu da ilusão é um conceito que tem sido amplamente discutido em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, psicologia e espiritualidade. Trata-se de uma metáfora, então esse nome véu da ilusão é uma metáfora que representa a forma como percebemos. Quem é que percebe? A sua consciência. Interpretamos a realidade ao nosso relato. Então, como é que sua consciência está interpretando essa realidade, pessoal? O véu simboliza a ilusão. Então, o nome véu simboliza a ilusão e limitações que nos impedem de enxergar a verdadeira natureza das coisas. Então, o véu é uma limitações que está impedindo a gente de enxergar a verdadeira natureza das coisas, que é a sua essência. Você enxergar a verdade que está dentro de você. E a pessoa não está vendo, tá? Ela está iludida por essa ilusões que de Maia, né? Então está iludida. É a maioria das pessoas, tá? Eu vi uma pessoa falando no meu, né? Nas minhas redes sociais aí, que qual os textos que eu uso, qual o roteiro, eu faço um roteiro, né? Aqui não tem roteiro, tá, pessoal? Aqui eu tiro de todos os conhecimentos, tá? Seja ele oriental, ocidental, aonde tem verdade. Eu tiro, faço o texto e começo a ler. Quando eu começo a ler, não existe roteiro, tá? Aí vai ser movido pela espiritualidade, tá? O que ele quer falar, tá, pessoal? É assim, o meu vídeo é assim, tá? Às vezes eu tentei fazer uma coisa dessa planejada, mas não consegui, tá? Graças a Deus, tá? Que eu não consegui, porque quem tem que fazer o trabalho é espiritual, não sou eu, tá? Eu só sou um canal e os líderes, pessoas que estão assim, tem que entender se você é só um canal, tá? Mas o nosso ego fala forte, né, pessoal? Aí, segunda parte, né, pessoal? A mente, apesar de trabalhar ao nosso favor, nos afazeres do dia a dia, pode pregar peça e nos distanciar da verdade da nossa essência. Então, a mente, né? É por isso que ele trabalha, a matriz trabalha no nosso subconsciente, que é uma parte da nossa mente. Por que ele trabalha no subconsciente? É porque ele sabe que a gente está dormindo.
O, o maligno, tá? Na hora que uma pessoa desperta, se torna luz, eles sabem, tá? Ele manda os espíritos dele vir abusar o camarada, tá? Mas por isso que você tem que ficar na frequência, para você não ser atingido, tá? Ele sabe. Como a espiritualidade sabe aqueles que estão despertos, tá? Aí ele fala, isso porque nós, enquanto humanos, estabelecemos o valor. Nossa, aí, ó, isso mesmo aqui que eu falei aqui não está no roteiro. Você entende? Você que. Aí eu começo, mas vem coisas que às vezes não está no roteiro. Não está no roteiro. Foram coisas que veio agora aqui da espiritualidade para eu falar para você. Isso porque nós, enquanto humanos, estabelecemos valores para a situação e acreditamos toda a vida ao que racionalidade nos diz. Então, a gente está preso a essa racionalidade, às coisas que vêm. A gente acredita que isso é verdade, tá? A nossa consciência, né? Quando algo no ambiente acontece espontaneamente, nos aculpamos por algo não espontâneo, que nós próprios criamos. A norma que rege nosso comportamento. Então, coisas aqui que a Matrix colocou, tá? Que faz com que a gente se comporte de tal maneira. Ele sabe, pessoal. E ele quer manter as pessoas na frequência, não quer que desperte. Um assunto desse aqui que eu estou falando, eles não estão gostando, tá? É um assunto muito. Não quero que as pessoas ouçam isso. Então ele vai fazer de tudo para que esse vídeo vocês não ouçam, tá? Nós culpamos o acontecimento espontâneo quando nossa vida não espontânea, fabricada e artificial, é prejudicada por eles. Então, pela Matrix, tá? Não é o mundo que está errado. Não é o mundo aí, como a gente conhecendo. Nós é que construímos um outro mundo, Maia, a ilusão. Então, é o ser humano que construiu esse mundo, tá? Incentivado pelo engano, tá? Porque tá dormindo, tá? Vocês criaram esse mundo de ilusão dentro do mundo. Então, quando Deus está falando lá que deixai o mundo, então deixar esse mundo de ilusão, pessoal. Não é o mundo físico. Não tem nada a ver com isso, tá? É o sistema que foi criado, colocado mentalmente. Por isso que a Matrix é mental, pessoal. Tá? Os erros, tudo foi colocado mentalmente dentro dessas consciências. É isso que está falando desse mundo quando a Bíblia é falando, tá? Ele não se converge e isso que nos provoca sofrimento. Então, o mundo que você está criando mentalmente, que a Matrix colocou, não tem nada a ver com o mundo aqui. O mundo é aí coisas boas para aproveitar, pessoal. Mas quando a gente está nesse mundo mental preso, a gente sofre. Aí ele fala, o processo de autoconhecimento nem sempre é o campo fora, né? Precisamos enfrentar nossos medos, nossa certeza sobre o mundo, né? Esse mundo mental que a gente criou, a gente precisa enfrentar. E saber que nem sempre as coisas são como achamos que são. Parece simples, mas não é. Rasgar o véu da ilusão é tomar como oportunidade a nossa experiência, interação com outras pessoas e autoestudo para ver através das ilusões persistentes e erradicada a verdade. Então, a gente precisa, né, do processo do autoconhecimento para sair desse véu da ilusão, rasgar esse véu da ilusão. É uma oportunidade da nossa experiência, interação com outras pessoas,
o autoestudo, né? Para ver através da ilusão, para que a gente tenha uma visão mais holística. Então, você vai expandir a coisa para você ter, para erradicar, né? Porque a ilusão persiste, erradica a verdade que está na gente. A verdade está na gente. Por isso que quando as pessoas falam que, nossa, irmão, é verdade isso que você falou. Diz que essa verdade está dentro de você. Só que você não está percebendo. Então, eu só estou trazendo aqui para você perceber a verdade onde é que está. Entende? É o que eu faço aqui, meu trabalho. Aí ele fala, nosso mundo é talvez outro. Existe um véu que cobre a realidade e separa as coisas entre dois lugares. A consciência, onde percebemos as coisas, e a inconsciência, né, que é a pessoa está dormindo, né? Que onde não enxergamos. Então, essas duas coisas separam. Você está consciente ou inconsciente? O inconsciente é você estar na ignorância e estar vibrando nesse estado de ilusão. Você está sendo levado aí pelas pessoas criando ilusão aí para você. Aí ele fala, Maia significa ilusão. Então, o véu de Maia é o véu que cobre a realidade, mas à medida que vamos tomando consciência, então, vamos despertando, né? Vamos descobrindo esse véu, vamos enxergando coisas como realmente são. Então, por quê? Isso está acontecendo com muitas pessoas, estão despertando, expandindo, estão vendo coisas onde não via. Então, tinha muitas as propagandas agora, muitas coisas subliminar. Eu vi até um cidadão vídeo ele mostrando que muitas coisas subliminar que existem em nome de propaganda, né, marcas. Por que as pessoas estão vendo e antes não via? Porque estava dormindo. Entende, pessoal? Aí, o que mais que ele fala? Maia são aparência, não a verdade em si. Ela cobre essas aparências, seja do conhecimento sobre o mundo e sobre nós mesmos. Então, Maya significa o nome lá em sânscrito que significa véu, né? Que é ilusão, que significa ilusão, né? Ele fala que cobre a nossa aparência, seja sobre o mundo e sobre nós mesmos. Nossa alma é pura e verdadeira, então, né? É o eu, a essência verdadeira. Mas está encoberta com o véu de Maia. Então, está encoberta com o véu da ilusão. Ou seja, significa ilusão. Então, é isso. Está encoberto com essa ilusão. Aí ele fala, a alma tem conhecimento da verdade. Então, é a nossa essência, né? A nossa consciência, ela tem conhecimento. Por isso que eu estou falando aqui de alma para alma. É por isso que vocês sentem a verdade. Aí, nossa, você escreve aí no YouTube. É verdade, irmão. Por que você sentiu isso? Porque ela está aí em você, tá? Essa verdade, a alma tem o conhecimento da vida. Então, está aí em você. Quando eu estou falando, você está tocando. É isso que você tem que reparar em um pregador, em uma pessoa que está explanando alguma coisa. Você tem que ver se aquilo tem a verdade com a sua alma. Por isso que você tem que estar. Se você está desconectado dessa essência, você vai estar no Maia, na ilusão. Então, qualquer pessoa, você vai se enganar. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala? A alma tem conhecimento da verdade. Mas existe um véu que encobre. Então, o véu é o Maia. Encobre ela. E nosso processo de autoconhecimento, né? E no processo de autoconhecimento, vamos tirando pouco a pouco esse véu. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, a espiritualidade, para aos poucos ir tirando isso aí. Tá? E
os apóstolos, Cristo, estavam trabalhando isso, tirando da gente, tá? Aí ele fala, porém, esse véu nunca são totalmente, então não sai totalmente, tá? Mas conseguimos nos desvencilhar de muito deles, mudar permanentemente, atingindo o maior conhecimento de nós mesmos e das coisas que nós trazemos a transformação, que é a evolução espiritual. Então, aí quando a gente vai trabalhando esse despertar, a gente vai se livrando do véu, o Maia, né? E a gente vai evoluindo a nossa consciência. Quanto mais a gente evolui, vai ser melhor para a gente sair dessa ilusão. Então, a única maneira de sair da ilusão é com a verdade, tá? Não tem como, tá? Trabalhar o autoconhecimento com verdade. Então, pessoal, por isso que eu estou batendo contra aqui, né? Gregos e troianos. Qual é o gregos e troianos? Né? Os judeus também estão batendo contra, que é as matrizes religiosas. Tem erro, pessoal. E quando no lugar que tem erro, não vai haver despertar da consciência. Até no meio os espiritualistas estão colocando erro, pessoal. Não vai haver despertar, tá? Você vai entrar em outra ilusão, pensando que é o despertar, você está entrando em outra ilusão. Entende? E aí não evolui a consciência, né? Aí o que mais? Busque sempre a iluminação. Então, a iluminação é por isso que Paulo fala lá, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos, né? E Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar a gente à iluminação. Então, ele fala, busque sempre a iluminação com humildade e simplicidade. Então, não pode faltar essas virtudes, pessoal. Essa virtude aqui, eu estou vendo que está faltando aí nas pessoas. Não pode. Não desejando ser Deus, ou mais do que os outros. Então, não deseje ser Deus, né? Tem uns que se colocam até igual a Deus aí, pessoal. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? E é isso que o anticristo, né? Aquele que vai querer dominar o mundo aí, ele vai querer se colocar no lugar de Deus. Tá? Então, é isso que vai acontecer, tá? Não deseje, vá com humildade e simplicidade. Você ainda é ser humano, você erra, tá? Tá tudo certo, mas você tem que reconhecer a verdade. É isso que interessa. Aí ele fala, sendo simples e humilde, não estamos abaixo do outro. A gente ser humilde, simples, não estamos abaixo do outro, tá? Mas sim, não nos importamos em estar melhor ou pior do que eles. É isso que interessa, pessoal. Quando você entra nesse ego aí, quer se achar melhor, se coloca que vai resolver as coisas, que vai acontecer. Tem muito acontecendo isso com espiritualista, com os evangélicos. Esses líderes estão se desviando, pessoal. Estão entrando aí em outra ilusão. Eles estão dizendo que está saindo da ilusão do mundo e estão entrando em outra ilusão. Está esquecendo das virtudes que Cristo, a espiritualidade está ensinando. Estão esquecendo, pessoal. Então, não vai despertar. Você vai entrar em outra ilusão. Eu sinto muito, mas eu tenho que falar isso aqui porque eu estou vendo isso, tá, pessoal? Acontecendo debaixo do meu rosto, dos meus olhos aqui, tá? A gente que está desperto, tá, pessoal? Porque tem gente que está dizendo que está desperto, mas está mentindo, está enganando. Se você está mentindo, está enganando, está fazendo coisas erradas aí, escondida, você não está desperto, pessoal. Você está se enganando, tá? Você está se enganando e pode estar enganando outras pessoas. Tá? Não adianta. Você tá dormindo ainda. Você está num grupo aí religioso, mas está mentindo, está fazendo coisas
Então você ainda está dormindo. Não despertou a consciência ainda. E eu estou vendo muitos, tá? É um engano, tá? Se você não se apoia na verdade, pessoal, é isso que acontece. Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse véu da ilusão? Vamos ler, né, pessoal? Lucas 23, 45. O sol deixará de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então, foi quando Cristo, né, pessoal, ele estava ali sendo crucificado, né? Você viu que o santuário, o véu, se rasgou, o sol escureceu, tá? E até o soldado falou: nossa, esse verdadeiramente era filho de Deus. Tá? Você lembra dessa passagem? Está escrito na Bíblia. Então, quando Cristo suspirou o último suspiro, está consumado. Então, o sol deixou de brilhar, o véu do santuário se rasgou em meio. Ah, por que, pessoal? Por que aconteceu isso? Nesse acontecimento lá da crucificação de Cristo. É o que Paulo explica aqui, ó. Hebreus 9, versículo 3 e 4. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo. Então, naquele tabernáculo que Moisés fez lá no deserto, existia um lugar chamado lugar santíssimo, né? Por detrás do véu. Tinha um véu que separava esse lugar santíssimo. Porque as pessoas, a verdade estava ali. Então, a presença de Deus. Então, o que é a verdade? É a presença de Deus. Então, se a presença de Deus está na nossa vida, a gente está com a verdade. E aí, essa verdade vai despertar nossa consciência. A gente vai entrar no despertar. Sem verdade, não existe despertar da consciência. Todos os lugares que tem engano, não tem despertar, pessoal. Tá claro assim? Eu tenho que falar assim para ver se alguém. O que é que ele fala? Para ver se alguém tá. Ele fala: onde encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Então, estava lá, no lugar santíssimo, o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Totalmente revestida de ouro. Então, era totalmente. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão, que floresceu, e a tábua da aliança. Então, tinha lá nesse lugar. Então, aquele o representou, Cristo rasgando o santuário no meio, é que Cristo estava dando passagem para que você fosse para o lugar santíssimo. Você ter livre acesso agora à sua consciência, ao lugar santíssimo, aonde a presença de Deus está. Entende, pessoal? Nossa, esse Paulo foi fundo, tá? Então, por isso que ele rasgou, por isso que na hora da morte, do último suspiro, né? Cristo falou: está consumado. Por isso que ele sabia. Está consumado. Agora foi aberto um novo e vivo caminho para a gente entrar nesse lugar. Entende? E uma nova aliança que Deus fez com a gente, né? Aí, o que mais, pessoal? Por isso que, se você não está na verdade de Cristo, no caminho que é Cristo, né? Você não vai chegar ao lugar santíssimo, aonde está a presença do Pai, do Todo-Poderoso, do inacessível, daquele que fez todas as coisas, tá? Você não vai ter acesso. É só por esse caminho, que é Cristo, tá? Aí ele fala, Êxodo 34, versículo 32 e 33. Depois todos os israelitas se aproximaram e transmitiu todo o mandamento que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com ele, cobriu o rosto com um véu. Então, foi posto o véu porque não era permitido ver a glória de Deus, tá? Então, tinha um véu
que empatava. Porque o homem, naquele tempo, né, desde Adão, estava em pecado. Por isso que Deus, para não perder o contato com o ser humano, ele fez com que Moisés criasse um lugar santíssimo, aonde a presença dele ia estar, né? Foi por isso que foi criado. Mas agora, aonde é esse lugar santíssimo? Vamos descobrir, tá? Aí, Êxodo 26, 33. Pendure o véu pela cochete e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, vai separar aquele lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde estava a presença de Deus. O lugar santo era onde o sacerdote entrava. Quando ele se preparava para entrar no lugar santíssimo, tá? Ele tinha que estar bem preparado. Se ele tivesse algum pecado, ele era fulminado na hora. É por isso que o sacerdote, lá, israelita, ele entrava com a corda amarrado no pé. Porque não é brincadeira, pessoal. A presença de Deus estava ali. Se ele tivesse impuro, qualquer coisa, tá? Era fulminado. Por isso que teve aquele que foi tocar na... Como é o nome? Esqueci. Foi tocar na Arca da Aliança, quando quem era permitido só carregar, né? Com os paus assim, cada um carregava não, só era os levitas. Ninguém era permitido ali tocar na arca, a não ser a pessoa preparada. Então, aquele que foi tocar na arca foi fulminado, morreu. Entende, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Êxodo 40, versículo 3. Coloque nela a arca da aliança e proteja com o véu. Então, coloque lá no lugar santíssimo a arca da aliança e proteja com o véu. Então, coloque o véu para que as pessoas não morram, porque quando tira o véu, tá, pessoal, a glória resplandece. Então, agora a glória de Deus quer resplandecer através da sua vida. Esse é agora. Então, se a verdade está, a glória vai resplandecer de você. Então, por isso que o caminho que Deus preparou é um caminho alto, santo, aonde os impuros não caminham sobre esse caminho. Então, o impuro não vai caminhar, que é o caminho que é Cristo. Tá? Aí, o que mais? Tá profundo esse estudo, né, pessoal? Nossa, vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, eu espero que vocês entendam. Então, aí, 2 Coríntios 3, versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aquele véu que estava lá, então o véu que significa a ilusão é tirado. Você viu que Maia significa o véu, a ilusão? Então, quando uma pessoa se converte ao Senhor, ela desperta a consciência, o véu é retirado. Então ela está vendo as coisas, ela está entendendo as coisas. Ela não está dormindo. Ela então passou por dia. Ela não é da treva, ela não está na ignorância. A luz chegou, o conhecimento chegou. Entende agora, pessoal? É quando você se converte. Então, quando você não desperta a consciência, não haver um convertimento ao Senhor, o véu vai estar aí. É o que essas pessoas estão aí, porque elas não ainda despertaram, não se converteram verdadeiramente. Aí por isso que tá, sai de uma ilusão, entra em outra. Misericórdia, né, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Lucas 23, 44 e 45. Já era quase meio-dia, em treva cobria toda a terra. Então, porque o sol, né? Até as 3 horas da tarde, o sol deixou de brilhar. E o véu do santuário rasgou ao meio. Então, foi quando Cristo, né? Deu o último suspiro ali na cruz, né, pessoal? Tá consumado. Pai, na tua mão entrego o meu espírito, tá consumado. Tá? Deu o último, rasgou e tudo escureceu, tá? Foi um dia
marcante, tá, professor? Aí ele fala, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Então, olha o que Paulo fala. Então, agora a gente tem confiança. Se você está em Cristo, você é irmão, você se converteu, o véu, a ilusão foi tirada, você pode entrar no lugar santíssimo. Porque você via, né? O sacerdote entrava com a corda amarrada no pé. Porque se ele tivesse impuro, ele não entrava no lugar santíssimo, ele era fulminado, né? Agora temos confiança porque Cristo abriu esse véu no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo o novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Então, através do corpo da morte de Cristo, foi aberto esse véu. É por isso que está lá escrito em Lucas: o sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou ao meio. Então, todo aquele que se converte a Cristo, ele tem livre, ele tem plena confiança, livre acesso por esse novo caminho, que é o caminho de Deus, que é Cristo. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Como é que escrito ninguém? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você tem que entrar nesse caminho para você entrar no lugar santíssimo. É aonde está a presença do Todo-Poderoso, do Deus invisível, do Deus que fez todas as coisas. Tá? É por meio do véu, é por meio do corpo. Então, foi por meio daquele sacrifício do corpo que ele rasgou esse véu e pôs um novo caminho, um vivo. Então, os imundos não passará por esse caminho. Por isso que essa porta é estreita. Difícil, muitos não encontrarão. E aqueles que encontrarão, às vezes não caminharão. Se tiver na impureza, por quê? Para entrar no lugar santo. Você via que o sacerdote lá, israelita, ele tinha que se preparar, porque se ele entrasse, ele é fulminado. Então, são pessoas que são despertas, chamadas, purificadas para andar no caminho de Cristo. Porque aí você vai ter livre acesso ao lugar santíssimo. Nossa, eu acho que agora ficou bem profundo para essas pessoas, tá? Não sei se vocês vão entender. Mas vamos lá, pessoal. Aí, Hebreus 6, versículo 19 e 20. Vamos ler. Temos essa esperança como âncora da firme e segura, o qual adentra o santuário interior por detrás do véu, onde Jesus, o véu é ilusão, onde Jesus que nos procedeu, entrou em nosso lugar. Então, quem entrou lá foi Cristo no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício pelas nossas almas. Nosso lugar tornou-se sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que era o rei de Salém, tá? Era um rei que não tinha genealogia, não tinha, como é que se diz? Nada. Então, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele entrou nesse lugar santíssimo, né? No santuário interior, por detrás do véu. Então, ele passou o véu, por isso que ele rasgou, né? Cristo. E quem entra nesse caminho que é Cristo, ele pode ir até o lugar santíssimo, o Criador, para você adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é ti. Então você vai entrar no lugar santíssimo e adorar a Deus, tá? De todo o coração, tá? Se não for de todo o coração, esqueça. Não vai acontecer.
tomar um chazinho aqui, né, pessoal? Esse estudo, tá, pessoal? Não sei se vocês vão acompanhar, mas quem está no espírito vai entender o que eu estou falando. Tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 3, versículo 13 e 15, até o 15. Vamos ler aqui. Não somos como Moisés que colocava o véu sobre a face para o israelita, não contemplar o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece. Então, o véu da ilusão. Quando é lida a antiga aliança, então, você vê que hoje os pastores querem colocar coisa da antiga aliança. Dízimo não é da nova aliança, tá? E, e isso tá, esse é o véu da ilusão. Por isso que esses grupos religiosos estão na ilusão, tá, pessoal? Estão colocando mais o véu. Não permanece quando é lida a antiga aliança. Não foram tirados, porque somente em Cristo, então, somente no novo caminho, na nova doutrina de Cristo, que ele é removido. Então, esse véu da ilusão é removido para você ter acesso. Enquanto você não está em Cristo, tá? Nas doutrinas de Cristo, esses grupos estão colocando coisa da antiga aliança, o véu está posto, a ilusão está ali. De fato, até o dia de hoje, então, Paulo estava falando, quando Moisés é lido, o véu cobre o seu coração. Ele estava falando com os hebreus, né, pessoal? Que ficam ali na antiga aliança. Então, por isso que os judeus agora, verdadeiramente, eles não aceitaram aqui, estão na antiga de Moisés, tá? Foi por isso que os fariseus pegaram pedra quando disse, aqui está maior do que Moisés aqui. Cristo, pegaram pedra para jogar em Cristo, tá? Porque é Cristo que remove essa ilusão. Então, esse Maia, essa ilusão da mente aí, tá? Para que você se conecte com a verdade. E a verdade é Cristo, tá? É esse Deus invisível. Aí o que mais? 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Eu espero que vocês entendam, tá, pessoal? Porque eu estou vendo que eu tenho que ler esse versículo, mas esses versículos é bem profundo, tá? Tem até cristão que está na igreja, ele não entende isso aqui, tá? Não é fácil não, tá, pessoal? Aí, 2 Coríntios 4, 3, versículo 4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento do descrente, para que não veja a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nossa, pessoal, é claro, eu não sei porque vocês não entendem, tá? É claro. Então, o que é que está cegando? Quem é que está colocando esse maia aí, essa ilusão? Quando você fica na descrença, você não se conecta à frequência de Cristo, você não aceita Cristo, a verdade, o que é que vai acontecer? Você fica na descrença. Então, Paulo disse que o evangelho que ele estava encoberto, né? Aqueles não estavam entendendo nada, é para aquele que era descrente. Ele não tem entendimento. Porque o Deus desta era, então, tem um Deus aí, que é Satanás. Ele está cegando o entendimento, então. Está cegando a sua, colocando ilusão, para que você entre na descrença, não acredite em Cristo. Para o quê? Para que não veja a luz. Então, a luz é o conhecimento, é o que tira da ignorância. Sem luz, a pessoa fica nas trevas, fica na ignorância. Para que não veja essa luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a pessoa não enxerga. E muitos até religiosos não enxergam aí, tá? E
criou a ilusão, o espírito maligno, tá? Por isso que a maioria dos falsos profetas estão sendo dirigidos por espírito maligno, espírito do engano, tá vendo, pessoal? Dá até soluço. Tem que tomar aqui um chá, tá? Então, o que acontece com essas pessoas? Tá? Os falsos profetas estão sendo tudo levado pelo esses espírito maligno. Estão aí criando mais ilusão, para que você não veja a glória do Evangelho. O que mais? Eclesiastes 2, 20 e 23. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. Olha o que o sábio de Eclesiastes está falando. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois de ter deixado tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo, isso também é ilusão e não está certo. Olha o que ele tá. E é isso que acontece, tá? Vocês trabalham com o lucro para deixar aí para filho, para neto, tá? Que não trabalharam para conseguir aqui. Aí nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Então, a gente se preocupa também. O que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupação, desgosto, não podemos descansar nem de noite. Tudo é ilusão. Então é o que está acontecendo com as pessoas. Tá? Até nem de noite as pessoas podem descansar, tá trabalhando. Tem pessoas que pegam 6 horas da manhã, só sai 10 horas da noite, pessoal, um trabalho aí. Digo, nossa, o que é isso? Mata logo o cara. Vai matar o cara de para o cara ganhar um salário mínimo, né? Depois chega o final de semana, o cara chega, compra tudo de comida, aí se embriaga de bebida, pronto, aí volta de novo a trabalhar. É tudo ilusão, tá? Então, a gente está posto nessa ilusão, que foi criado pela Matrix, tá, pessoal? E o pensador, ele estava vendo que tudo isso era ilusão. Eu digo, nossa, a gente está perdido aqui. O que mais? Salmo 19, versículo 36 até o 38. Vamos ler. Inclina meu coração para o teu estatuto e não para a tua ganância. Desvia meus olhos do fascínio da ilusão. Então, tira aí. Faz-me viver o teu caminho. Então, faz entrar no caminho que Deus quer. 38. Mantenha como teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Então, aquele que teme você vai entrar nesse caminho. E Deus vai desviar os olhos dele da ilusão, do Maia. Vai livrar ele. Deus vai fazer. O que mais? Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, seu coração já cometeu adultério com ela. Então, é uma ilusão. A pessoa vai lá, fica desejando a mulher, talvez até a mulher dos outros, né? Já cometeu adultério. Porque é na mente, tá, pessoal? E aí a intenção, então, já cometeu, não adianta, né? Não precisa nem passar pelo pau físico, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 João 2, versículo 16. Não é por isso que é um caminho é estreito, não é fácil o caminho de Cristo, tá, pessoal? Pois tudo que há no mundo, ele está falando do mundo da ilusão, mundo do desejo. Não é o mundo físico aqui. As paixões da carne, então, tá vendo? É isso aí, esse mundo que ele está falando. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, desse mundo de ilusão. Entende, pessoal? Você
precisa se livrar desse mundo de ilusão, que é a paixão da carne, a cobiça do olho, né? E a ostentação de bens, então procurando bens, tá? Isso não provém do Pai, mas do mundo, então mais do pensamento do véu da ilusão, desse mundo de ilusão. Não é esse mundo que Deus criou, não, tá, pessoal? Esse mundo tá tudo certo. É a ilusão que foi criada pela Matrix. Esse mundo do desejo, tá? O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 7 até o 11. Vamos ler aqui, pessoal. Pois não nada torcemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Olha, então, o que ele está falando, pessoal? Quem é que não trouxe aqui? Quem é que veio de Deus? O nossa consciência, o nosso espírito. Então, a gente veio de lá, não trouxe nada. Mas a gente tem as coisas aqui, que Deus permite que a gente tenha. Porque se a gente tem um corpo aqui, a gente precisa de algo para sobreviver. Então, Deus nos deu aqui para a gente sobreviver, nos manter, e até a gente aprender e voltar para o Pai. Então, a gente não trouxe nada e não vai levar nada. Não adianta você ficar com os olhos do desejo aí, tá? Por isso, tendo que comer, olha o que ele fala, e como nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Estejamos com isso satisfeitos. No entanto, o que querem ficar rico, cai em tentação e cilada, em muito desejo insensato e nocivo, que leva o homem... Opa aí, ó, pessoal. Bomba, né? Leva o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, até agora está estourando bomba aí, tá, pessoal? Então, aquele que está querendo ficar rico, pessoal, ele vai cair nessa cilada, ele vai cair nesse maia, nesse véu de ilusão, cilada de muito desejo, insensato e nocivo, que vai levar o homem, a consciência do homem, mergulhar na ruína e destruição. Pois o amor, então, pessoal, o amor ao dinheiro, tá? A gente usa o dinheiro, mas não coloque o seu amor aí, seu coração. Seu coração foi feito para a morada de Deus, tá? Então, o que é que está acontecendo? As pessoas estão colocando o amor no dinheiro. E está errado. E isso tem pessoas no meio religioso, tá? Principalmente evangélico, tá? O amor ao dinheiro, então, é a raiz de todo o mal que vai causar em você. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, tá? Colocar o coração aí, se desviaram da fé. E é isso que vai acontecer. Então, você perdeu o jogo. Quando você entrou nessa ilusão aí, desejou isso, você perdeu o jogo. Você caiu na ilusão. Desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus. Então, Timóteo, né? Fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Olha o que é que ele está ensinando para o discípulo dele, Paulo. Que coisa maravilhosa. Que coisa. Mas será que ele só está ensinando para o discípulo dele? Ele está ensinando isso para aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo não pode ficar com esses desejos. Você cai na ilusão. E quantas igrejas, até agora os espiritualistas também estão caindo nessa cilada, se desviando da fé, do verdadeiro caminho para a iluminação. Fuja! Então, fuja disso. Fuja dessa frequência. Não vibre nesse estado de ilusão. Fuja. Vá buscando a justiça, a piedade, a fé. Então, vá buscando o seu propósito.
Porque você viu que ontem eu falei no vídeo, a gente só está aqui por causa do nosso propósito. Deus está mantendo a gente viva aqui nesse corpo por causa do propósito, senão a gente vai embora daqui. Então, a pessoa, para não entrar na ilusão, entre no seu propósito. Então, você vai trabalhar, fazer as coisas, usar as coisas aqui e vai embora porque você está no seu propósito. Tá, pessoal? Não entre no engano. Aí o que? Efésios 5,14. Porque, pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, desperta, levanta dentre os mortos. As pessoas estão mortas espiritualmente. E Cristo vai levar você à iluminação, vai tirar esse véu da ilusão. Tá? Que mais? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar a boa e agradável perfeita. Então, você não pode se amoldar, você não pode ir segundo, todo mundo é assim. Foi por isso que quando os pregadores fazem assim, irmão Samuel, por que você não faz assim? Não, eu não tenho nada a ver com os que estão fazendo isso, falso profeta, tá? Tenho que seguir aquilo que a espiritualidade está me determinando, né? Foi porque muitos fazem, né? Carnê, fazem coisas, vende curso, tal, não sei o que, vende para falar dessas coisas espirituais. Eu sei, para tirar dinheiro de vocês, mas aqui não é assim. Por isso que eu preciso, porque eu vivo aqui. Então, coloquei meu Pix aí, tá? Se você sente no coração, a espiritualidade tocou em você, vocês vão contribuir. Entende, pessoal? Se não, vocês não vão contribuir. Porque aqui eu quero desperto, não pessoas que estão dormindo, tá? Aí ele fala, Romanos 13, 11. Faça isso compreendendo o tempo que vive. Chegou a hora de você despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando crê. Então, tá na hora, tá? Vocês aí, tá na hora de despertar aí desse soninho aí que é a Matrix. Então, o sono é o quê? Você está dormindo, você tá com o véu da ilusão. Tá na hora, tá? Eu tô aqui batendo na sua casa, jogando água. Vocês até tá ficando, Samuel, vem empatar meu sono aqui, velho. Eu tô aqui no sono aqui do Maia, do véu da ilusão aqui. Esse cara vem tentar me acordar. Vocês reclamam ainda, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Minha mensagem, minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria, mas demonstração de poder do Espírito, para que a fé que você tem não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo estava falando a sabedoria, não dessa sabedoria do é coisa até que é loucura. Então, aqueles que não é espiritual, é loucura para ele. Por isso que Paulo falou lá. Aquele que não é espiritual, ele não entende as coisas do Espírito. Tá? Então, o trabalho do Espírito, ele não entende. Não, isso é loucura, irmão Samuel. Por isso que muita gente fala que eu estou ficando meio doido aqui, tá, pessoal? Aí ele diz, Mateus 8, 25. Os seus discípulos aproximaram, os despertaram, dizendo, Senhor, salva-me para que não perecemos. Então, foi aquele momento que Cristo disse, vocês querem ir também? Está achando o caminho difícil? Então, pode seguir também. A multidão foi, aí o discípulo, quando se aproximou dele, então, houve um despertar ali da consciência dele, e ele viu, não, você é o caminho, para onde que a gente vai? Salva, a gente está precisando de salvação. Eles despertaram para reconhecer isso, tá? Aí 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque algum ainda
ainda não tem conhecimento de Deus, isto digo para vergonha você. Então, teve aquelas pessoas que estavam lá no meio, né? Não estava sóbria, então não estava desperta e estava pecando, tá? Então, o pecado, pessoal, ele faz com que você se afaste de Deus. Então, o véu da ilusão vai começar a você não enxergar as coisas espirituais. Por isso que não podemos pecar, tá? Temos que entrar na frequência que a espiritualidade quer. É o que ele fala aqui, 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, temos que estar despertos, vigiando, não durmamos, não praticamos coisas das trevas, não mentimos, não fazemos nada errado. Tá? Ao que mais? Apocalipse 3, versículo 2 e 3. Ser vigilante e consolide o resto que estava para morrer, pois não tem achado íntegro a tua obra na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de onde tem recebido e ouvido, guarda, arrepende-te, pois se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum que hora virei contra ti. Então, se você estiver dormindo, você não vai perceber a chegada de Cristo. Arrepende onde você está errando, tá? Volta ao primeiro amor. Arrepende, né? Guarda aquilo que você tem ouvido. Porque senão vou vir como ladrão. Quem que falou isso? Cristo, né? Ah, o que mais? Colossenses 3, versículo 1 e 2. As portas estreitas, tá, pessoal? Portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai coisa lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita. Pensai nas coisas lá do alto, não na que são aqui da terra. Então, é bem claro, tá, pessoal? Não entende quem não quer. Então, quem está buscando suas ilusões aí, problema é seu. A Bíblia está ensinando. E eu não sei porque o erro dos evangélicos estão dormindo. Não entende a mensagem. Tá? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como também anda o gentio, na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Então, essas pessoas estão vivendo sem Deus no mundo, tá? Pela ignorância, tá? Então, por estar vibrando nesse estado de ilusão. Por isso que a gente não podemos vibrar nesse estado de ilusão, que é um estado de ignorância, um estado de trevas, a gente não pode. Porque o véu vai ser colocado e a gente não vai ver, não vai adentrar o lugar santíssimo. Você vai ficar de fora. É claro? Então, por que dureza? Porque é o coração aonde Deus quer fazer o lugar santíssimo. Será que você vai fazer você se tornar um templo precioso de Deus? Aí o que mais? Romanos 13, versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixai, pois, as obras da treva e revistamos da arma da luz. Então, a noite vai, né? E vem o dia. Então, o dia é o conhecimento da luz. A noite é as trevas. Deixe, pois, as obras das trevas. Então, deixe a obra das trevas. E se revista da arma da luz. Então, se revista das coisas da luz. Tá certo, pessoal? É claro, tá? Só não entende quem não está no espírito. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês. 59 minutos, meu Deus. Agradecer a vocês
a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permite. Tchau!